Bom, olá a todos. Meu nome é Alan, sou professor de filosofia, dentre outras coisas, né? Mas principalmente isso. Eu estou gravando esse vídeo para dar uma resposta a uma certa intelectualidade conservadora que está ganhando corpo no Brasil, principalmente nesse último período, nos últimos 2 anos, principalmente, né? E eu gostaria de dar uma resposta específica para algumas personalidades que recentemente fizeram considerações muito ingratas sobre o pensamento de Michel Foucault, filósofo francês do século XX. Importantíssimo filósofo francês, causou um impacto muito grande na academia brasileira, de modo geral, nas ciências humanas, né? Três personalidades: o Adrilles, o Flávio Morgenstern e o Luiz Felipe Pondé. Pondé é um professor de filosofia bastante famoso, né? Tá na mídia, alcançou a mídia junto com o Cortella, Clóvis de Barros e esse pessoal aí. O Adrilles é um jornalista, né, do Morning Show, se eu não me engano, da Jovem Pan, e que recentemente ele fez uma entrevista com o Olavo de Carvalho, né, o escritor Olavo de Carvalho. Eu acho que esse é o melhor nome respeitoso para classificá-lo, né, porque ele não é acadêmico, acho que não é um filósofo também, porque não criou nenhum sistema filosófico, nenhum conceito, né, mas é um grande divulgador da filosofia, principalmente em meios conservadores, né. Então eu vou chamá-lo de escritor para ser respeitoso, tá? Para não chamá-lo de guru, do bolsonarismo, astrólogo e outras coisas. Então o Adriles fez uma entrevista com o Olavo de Carvalho para a Rádio Jovem Pan e divulgou trechos dessa entrevista no Pânico, no programa do Pânico, lá com o Emílio. Então ele fragmentaram a entrevista, né? O Pânico fragmentou, mostrou alguns trechos só e foi batendo um papo com o Adriles. E aí a entrevista tem momentos que é claramente político, né? Tem momentos claramente políticos, que fala de política, conjuntura brasileira, mas tem outros momentos que eles se arriscam ali a uma certa reflexão filosófica e a elementos de análise cultural, enfim, né? A conjuntura foi discutida, mas também houve uma tentativa de se criar um debate intelectual ali naquele momento. E o Adilles diz lá, né, ele faz uma crítica rápida a Michel Foucault. Ele diz lá que quando se lê Foucault, se você lê um parágrafo de Foucault, você entende muito bem, assim, menosprezando, né, como se fosse uma leitura fácil, um autor fácil de compreender. Quando você lê Foucault, um parágrafo, você entende muito bem que toda relação de poder é uma relação de dominação, e que no fundo o pensamento de Foucault não passa de uma denúncia da sociedade industrial capitalista burguesa, uma denúncia repetitiva que surge em todos os momentos, né? Mas que não passa disso, nunca ultrapassa esse ponto. A ideia de que toda relação de poder é uma relação de dominação. Então ele solta essa crítica lá de modo descontextualizado, no meio da entrevista e pronto. Se sentiu o supra-sumo da inteligência brasileira por ter dito isso, né? Mas isso é muito repetitivo, assim, isso é uma tônica do pensamento conservador. O Adrilles falou isso, mas o Flávio Morgenstern, que é um dos conservadores brasileiros que eu acho mais raso, uma figura que está ganhando destaque, mas eu acho que o pensamento dele é extremamente raso. Ele também disse algo parecido num podcast lá que ele divulgou no Senso em Comum, que é o portal dele, uma conversa que ele está tendo com outro sujeito lá. Ele diz também que Foucault não passaria de uma nota de rodapé de Xavier Zubiri e de Eric Weigelin, né, autores mais inclinados para o conservadorismo. Embora o Weigl, não sei se ele tenha assim intitulado de conservador, ele era um cristão, né, enfim, mas também fez análises políticas interessantíssimas, né, sobretudo no que se refere às críticas aos regimes totalitários do século XX, né. Ele ganhou notoriedade com esse tipo de reflexão e escreveu a História das Ideias Políticas, que é uma série muito interessante, de fato. Mas então o Morgenstern diz nessa ocasião que Foucault não passaria de uma nota de rodapé do Eric Weigelin, do Javier Zubiri, ou seja, um autor de segunda importância, né? Eu li esses autores, li um pouco do Zubiri, li menos do Zubiri, algo que ele publicou pela Realizações, algo sobre história, historiografia, eu li alguma coisa do Zubiri, e relação entre história e transcendência, e como que esse debate polarizou a reflexão filosófica num certo período, da modernidade, e a defesa que ele faz de valores transcendentais. Eu li isso em algum momento do Zubiri. Do Eric Wegelin eu li algumas coisas também, mais do que o Zubiri até, e eu reconheço que são autores importantíssimos, importantíssimos, mas compará-los com Foucault, em termos de importância, de impacto cultural, né?
O impacto de Foucault para o pensamento ocidental, para a filosofia ocidental, para a cultura ocidental é gigantesco. O mercado editorial é gigantesco, né? Foucault influenciou a filosofia, ciências sociais, reflexão sociológica, direito, psicologia, psicanálise, de certo modo, psiquiatria, é, saúde mental, nascimento da clínica. Nossa, ele influenciou demais. Um autor importantíssimo, não só lido no Brasil, mas na Europa, Japão, Estados Unidos. Ele mesmo em vida viajou para esses lugares, né? Enfrentou plateias lotadas por onde passou. Um autor importantíssimo, né? Não passa de uma nota de rodapé do Zubiri e parece um discurso muito distorcido e muito apaixonado, né? Mas enfim, o Mogensen também diz isso, né? Que Foucault seria uma notinha de rodapé ali e o pensamento dele se resume a denunciar as relações de poder, não passa disso, como se Foucault não passasse disso, desse ponto, né? E que Foucault confundia sempre poder com dominação. Pondé diz isso a todo momento, né? O Pondé diz que as universidades brasileiras são dominadas por Foucault, pelo pensamento Foucaultiano, e para se dar bem no debate público brasileiro, basta citar Foucault em algum momento que pronto, você vai ser ouvido e respeitado, né? É como se fosse uma espécie de carteirada. Você cita Foucault, você está dando uma carteirada lá e pronto, você vai ser respeitado por causa disso. Parece que o Foucault é uma força que impera, né, nos centros de ciências humanas. É claro que ele está dialogando com a ideia de hegemonia cultural, que o próprio Olavo de Carvalho discute muito isso, né? E diz que nós vivemos numa hegemonia cultural de esquerda, mas que está sendo combatida pelo movimento do bolsonarismo, né? Por essa nova direita que surgiu. Que é um debate muito interessante, eu estou pesquisando isso no meu doutorado, inclusive. Essa hegemonia cultural, disputa por hegemonia cultural, como que nasce essa narrativa um pouco paranoica do marxismo cultural também, associada com o gramscismo, né? Tô discutindo guerras culturais, como esse debate surge, enfim, como que se dá esses novos marcos da polarização entre nova esquerda e conservadorismo. Eu discuto tudo isso no meu doutorado, né? E o Pondé participa desse debate e também sempre solta essa, né? Pronto, Foucault é uma força que domina o debate público brasileiro, a academia brasileira, a reflexão em ciências humanas. Ele solta isso lá a todo momento. E a crítica filosófica que surge daí é a ideia de que Foucault confunde poder com dominação, como se ele cometesse essa ingenuidade de confundir poder com dominação. Essa é uma crítica recorrente. Isso está lá no Adrilles, está no Morgenstern e está no... Nem sei se pronuncia assim o nome do Flávio, né? Morgenstern. Mas enfim... e está lá no Pondé também, e no Pondé de forma recorrente, isso aparece várias vezes, né? Eu queria sustentar aqui a ideia, e vou ler um trecho de Foucault curtíssimo, para mostrar que, quero sustentar a ideia de que Foucault não confundiu o poder de dominação, ele mesmo fez uma distinção muito clara, ele anunciou uma distinção muito clara, falou, ó, poder é uma coisa, eu nem falo de poder, eu falo de relações de poder, e as relações de poder são uma coisa, e estados de dominação são outra coisa diferente. É uma outra coisa, uma outra realidade. Essas duas tipologias políticas podem se encontrar, mas não necessariamente. Cada uma possui a sua especificidade, né? Eu vou abrir aqui o trecho rapidinho no notebook. Então tá, a gente sabe que Foucault, depois no fim da vida, deixou claro que o objetivo dele sempre foi pensar o sujeito, a produção do sujeito, os modos pelos quais nos tornamos sujeitos, o que ele chama de subjetivação histórica, pensar essa ontologia histórica do sujeito, inserir o sujeito na história, né? E romper qualquer ideia substancial de ser humano. Mas ele falou muito de poder, né? Ninguém falou mais de poder do que Foucault. Ele fala de poder disciplinar, biopoder, poder pastoral. Depois ele fala de governo das condutas, governamentalidade. Ele abandona a ideia de poder, né, e passa a falar de governo das condutas. Mas, de todo modo, ele fala muito de poder. Diagnosticou diversas formas de poder. E, num certo momento, lá nos anos 70, ele definiu o poder como relação de forças, né? O poder é uma relação de forças. E aí, estudando essas forças que estão em relação, a gente chega à ideia de dominação e à ideia de resistência. Essas são as duas principais forças que estão em relação. Tudo que compõe a vida humana é força política, é de fato uma multiplicidade heterogênea, mas essas forças ganham um corpo, se organizam a partir de dois polos principais, que ele chama de dominação e resistência. Tá? Então a dominação é uma parte das relações de poder. Eu diria que é uma forma diminuta de poder, um poder concentrado, exacerbado, né, que flerta com um limite estratégico assim, e vira dominação mesmo. Dominação é isso.
Tá? Eu vou ler um trecho bem curtinho de uma entrevista que ele concedeu, e o Foucault participou, né, de diversos debates públicos, concedeu muita entrevista, intitulada de A Ética do Cuidado de Si como Prática de Liberdade. Um texto que eu usei muito no meu mestrado, né, para pensar a liberdade, prática de liberdade, porque nesse texto ele diferencia liberdade de liberação, e isso é algo que eu explorei bastante, e também diferencia poder de dominação. Né? Então Foucault diz lá, num certo momento na entrevista, depois de um debate, depois de ser interpelado, depois de fazer algumas considerações, surge uma pergunta sobre dominação, né? Sobre liberação, dominação, enfim, o Foucault responde: é preciso introduzir nesse debate a ideia de dominação. É preciso introduzir no debate a ideia de dominação. As análises que procuro fazer incidem essencialmente sobre relações de poder. Considero isso como alguma coisa diferente dos estados de dominação. Veja o que ele está falando. As análises que eu procuro fazer incidem sobre as relações de poder. Considero isso algo radicalmente diferente dos estados de dominação. Mais claro do que isso, impossível. Então, para Foucault, nem toda relação de poder é uma relação de dominação, como os caras pálidas dizem aqui, né? E aí ele continua: as relações de poder têm uma extensão consideravelmente grande nas relações humanas. Né? Ora, isso não significa que o poder político esteja em toda parte, mas que nas relações humanas há todo um conjunto de relações de poder que podem ser exercidas entre indivíduos, no seio de uma família, uma relação pedagógica, no corpo político, e etc. E etc. Bom, enfim, a gente conhece bem o pensamento de Foucault, né? Ele espalha a ideia de poder por todo o corpo social, chama isso de microfísica do poder, e diz que se existirem pelo menos duas pessoas juntas se relacionando, ali existem relações de poder. Não existem relações humanas sem relações de poder, né? De poder. Mas depois ele diz, nessa mesma resposta ainda, que a resposta é muito grande, que as relações de poder são relações móveis, estratégicas, dinâmicas, né? Então, contra uma investida, sempre é possível uma contra-investida, né? E essas relações são estratégicas e móveis, elas permitem resistência. Daí nasce aquele jargão muito divulgado, né, entre os estudiosos de Foucault, de que onde há relações de poder, existem sempre possibilidades concretas de resistência. Onde há relações de poder, existe sempre possibilidades concretas de resistência política. Quando essas relações móveis e estratégicas paralisam, se cristalizam, né, ganham uma condição uniforme, eu falo de relações de poder. Quando essas relações se paralisam e ganham uma condição uniforme, o poder deu um salto qualitativo e virou estado de dominação. Tá? Para combater esse estado de dominação, o Foucault defende práticas de libertação. Contra a dominação, práticas de libertação. Tá? Então vejam, quando as relações de poder estratégicas, móveis e flexíveis se congelam, se cristalizam e ganham o caráter autoritário de fato, o poder vira dominação. Contra a dominação é preciso sempre uma dose de libertação. Mas enquanto relações de poder, sem essa cristalização da dominação, enquanto relações de poder, Foucault diz, a libertação não é o grande ideal. O grande ideal seria formular estratégias para as práticas de liberdade. Ele defende práticas temporárias de liberdade no seio das relações de poder. Não fala em liberação, não dá para se liberar das relações de poder, por exemplo, buscar esse lugar transcendental ou esse lugar vazio de poder. Isso não existe. Enquanto relações de poder, o nosso objetivo político, nossa tarefa política é elaborar estratégias de liberdade. Quando o poder vira dominação, aí sim precisa de uma certa dose de libertação. Tá? Mas fica muito claro que para Foucault, poder e relações de poder não são estados de dominação, são conceitos diferentes. Né? Quem lê um parágrafo de Foucault percebe isso muito claramente, para dar uma resposta, né, a esses ditos intelectuais aqui do debate público brasileiro. Se você lê um parágrafo de Foucault bem lido, você percebe que poder não é dominação. Não é dominação. É isso. A gente tem que se deparar com esses dilemas, com esses problemas, com esses impasses filosóficos, que no fundo nem são impasses assim, né? São questões muito bem resolvidas. Mas é interessante a gente começar a desconstruir esses argumentos conservadores, porque eles estão ganhando corpo, né? E eles se apresentam como os paladinos da alta cultura, né? O objetivo deles é resgatar a alta cultura contra a deturpação cultural aí do pensamento progressista, né? Isso é uma tônica.
uma tônica bizarra que perpassa o pensamento conservador. Mas é isso, nem todo poder, nem toda relação de poder é relação de dominação para Foucault, tá? Não é. E esse texto, que é uma entrevista, deixa isso muito claro. A ética do cuidado de si como prática de liberdade. É isso, valeu, abraço e até mais.